Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Brandão, eu sou psicóloga clínica. Estou participando da live do primeiro congresso online que o Mais Psicólogo está colocando. Eu vou dar um tempinho para esperar as pessoas chegarem, né? Até mesmo para o vídeo começar a rodar. Não sei se está rodando aí para vocês ou não, tá? Então eu vou aguardando um pouquinho até todo mundo chegar, até mesmo para que as pessoas consigam se conectar, até mesmo para que a gente consiga fazer uma live bem bacana. Então, enquanto eu vou aguardando, né, as pessoas chegarem na live, eu gostaria de trazer para vocês um agradecimento, né, do Mais Psicólogos. Então, eu queria realmente agradecer o convite, foi muito importante para mim colocar hoje o tema da depressão. Queria lembrar para vocês que esse ano de 2017 é o ano de combate à depressão, escolhido pela OMS. Então nós temos aí o ano de 2017 inteiro que o tema depressão está sendo um tema que as pessoas estão começando a ter um pouquinho mais de consciência, um pouquinho mais de preocupação, um pouquinho mais de cuidado ao falar. Então, eu vou tentar colocar em 1 hora todo o conteúdo da depressão. É um conteúdo extenso, é um conteúdo que normalmente eu faço palestras presenciais e eu coloco 2 horas e meia para falar do tema. Eu vou resumir, né? Boa noite para todo mundo que está chegando, seja muito bem-vindo. Sobre as dúvidas, eu vou tentar responder no final, porque, como eu disse, é um tema que normalmente eu falo 2 horas e meia dele. Eu vou tentar resumir o máximo possível. É um tema que às vezes a gente tem algumas dúvidas e tem muitos mitos, né, no meio disso tudo. Então, eu vou tentar conduzir um pouquinho e aí no final, faltando mais ou menos uns 10 minutos, eu começo a responder as perguntas. Olha só que legal, gente! Olá! Olá para todo mundo! Bacana! Eu tô vendo os recadinhos de vocês. Eu posso ter um delay, às vezes, de mensagem, ver a mensagem depois que vocês mandaram. Se eu não conseguir responder todas as perguntas, eu depois, né, nos comentários, vou tentar responder para vocês. Então fiquem tranquilos, assim, eu vou responder ao máximo possível, todo mundo vai ficar sabendo um pouquinho da depressão, tá? Então, assim, historicamente, o que eu posso dizer da depressão? Ela tem um filósofo grego, né, que ele começou a falar um pouquinho da melancolia, e aí ele foi tentando estudar os tipos de personalidade, mas isso assim bem antigo, né, gente? Então, depressão bem no começo da humanidade era visto ou como tristeza ou como melancolia. E assim, não é um transtorno que a gente consegue... Oi, gente, eu tô olhando aqui porque eu tô olhando no computador e tô olhando no celular, tá? Então eu tô olhando boa noite de todo mundo. Boa noite, Miranda! Então assim, o Hipócrates, que é o filósofo grego, né, um filósofo a ser, né, antes de Cristo, ele desenvolveu o que muitas pessoas hoje em dia falam que são os tipos de personalidade. E aí ele tinha falado um pouco sobre a melancolia. Só que assim, a depressão foi colocada dentro do DSM, né, só em 52. Então a gente está falando de 1920, 1930, 1940, sem uma definição do que era a depressão. Então, de 52 para cá, se a gente for contar, é recente essa definição científica, né, colocada justamente como um transtorno da depressão. Então, muito se fala, muito vem de informações antigas e muito também do conceito social do que é depressão. É importante entender, assim, definições de depressão. A depressão, ela é um transtorno de humor. Beatriz, por que é um transtorno de humor e você está focando em falar que é um transtorno de humor? Porque nós temos transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, transtornos sexuais.
e outros, né? Outras classificações. E aí a gente tem esse transtorno de humor, que tá na chavinha, eu costumo falar que é chavinha, né? A chavinha de ansiedade, chavinha de humor, chavinha de personalidade. E ele tá dentro dessa chavinha de humor. Dentro da chave, né, de humor, a gente vai ter o transtorno bipolar, vai ter a distimia e a depressão, certo? Com o tempo eles foram colocando os sintomas da depressão. Gente, muito cuidado ao pesquisar qualquer transtorno no Google, qualquer sintoma e falar assim, nossa, eu tenho depressão. Por quê? Existem alguns sintomas de alguns transtornos que são exatamente iguais. Então, você colocar um diagnóstico e falar assim, porque eu tenho alteração no sono, porque eu tenho alteração no apetite e porque eu tô com uma tristeza há algum tempo, eu tenho depressão. É complicado a gente fazer isso, porque isso também faz parte de outros transtornos e até transtornos de outra categoria, que seriam transtornos de ansiedade. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado a entrar no Google e escrever. Uma notícia importante que eu vi essa semana, achei super legal, foi disponibilizado pelo próprio Google e foi certificado por alguns psiquiatras e psicólogos dos Estados Unidos, uma avaliação para saber se você tem depressão pelo próprio Google. Não está disponível ainda para o Brasil, mas está sendo usado justamente porque 2017 é o ano de combate à depressão. Hoje é dia 1º de setembro, é importante lembrar também que nós estamos entrando no Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. Por isso que eu escolhi a data de hoje e escolhi também o tema da depressão. Eu vou tentar abordar de uma forma assim bem dinâmica, né, e bem rápida todos esses assuntos. Boa noite para todo mundo, gente. Eu tô falando aqui e eu tô vendo que tem bastante gente já dando boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Vou repetir que caso vocês tenham alguma dúvida, eu vou tentando responder no final. Se eu não conseguir responder tudo, eu vou ir lá digitar para vocês, certo? Então, a depressão ela é uma coisa que foi estudada bem antes de 1952, que foi quando ela entrou no DSM. E a tristeza humana é uma coisa que a gente consegue ver na arte, né? Poema, música, teatro, cinema. A tristeza humana, ela faz parte do ser, né? Do existir. E aí, quando se torna transtorno? Quando ele começa a prejudicar a vida social. Então, não trabalho mais, eu não consigo me relacionar com a minha família, eu não consigo me relacionar amorosamente, as atividades básicas como tomar banho, comer, sair da cama, já se tornam pesarosas e aí eu já não estou desenvolvendo mais isso. Importante lembrar, depressivo não é preguiçoso. Ele quer fazer, ele não consegue. Não é que ele não quer fazer, ele não consegue. Então, é complicado a gente colocar o depressivo como uma coisa de ele não quer levantar, ele não quer sair. Mas, vou falar disso quando eu começar a falar um pouquinho dos sintomas. Então, definição de depressão é um transtorno de humor do qual o indivíduo tem uma alteração, né, no humor dele e no comportamento e também no processo químico dele, certo? E aí eu tomei a liberdade de escrever a minha definição da depressão e gostaria de ler para vocês, né? Então deixa eu só mexer aqui o celular para deixar anotadinho, para que vocês entendam de uma forma mais simples do que seria a depressão sem essa forma tão acadêmica, né? Tão séria. Depressão é ter a sensação de estar morto por dentro, mesmo estando vivo. É estar preso dentro de si mesmo, em um lugar escuro, frio e sem saída. É lutar todos os dias contra si mesmo, em uma guerra sem vencedores. Para quem não sabe, antes de eu estudar psicologia, antes de eu entrar na vida adulta, eu tive depressão. Escolhi ser psicóloga muito por causa disso, para começar a ajudar outras pessoas. Quem tem depressão, quem passou pela depressão ou está passando pela depressão sabe que é um mal que ninguém deveria sentir. Hoje, um dos meus focos aqui na clínica realmente é a depressão
Eu tenho trabalhado bastante com pacientes depressivos. Há uma identificação imediata com esses pacientes por efetivamente eu entender o que está acontecendo com eles e efetivamente conseguir trazer a sensação de acolher eles, né? Hoje eu tenho, assim, muito orgulho de poder falar sobre isso e dizer que a depressão é uma luta contra si mesmo e da qual você consegue lutar e ser mais forte do que você. E isso é muito importante, caso eu esteja falando para alguém que está diagnosticado ou que quer saber sobre o diagnóstico de depressão. É uma luta constante contra si mesmo e você é mais forte do que você, eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou colocar depois nos comentários essa minha definição, quem gostou dela, né, dessa pequena definição, e espero que consiga trazer um pouco do sentimento da depressão, não só um transtorno. Porque quando a gente coloca transtorno, a gente afasta, a gente coloca como se fosse uma doença, uma coisa assim, que não é vivida, né? Uma coisa que você tem, e aí você toma remédio, aí você faz terapia, e aí passa. É complicado isso. A depressão, ela é uma vivência, realmente, morrer por dentro e tá preso, né, com você mesmo. É uma luta interna, gente, não é uma luta tão externa. É uma briga, literalmente, comigo mesmo, dentro da minha cabeça, todos os dias, o tempo inteiro. O problema é que ninguém aqui dentro da cabeça dá trégua, né? Ninguém consegue ficar calado. Então, é uma luta interna. Vou falar agora um pouquinho. Boa noite, gente. Ah, que bacana. Tem bastante gente chegando. Sejam muito bem-vindos, tá? Todos. Que legal, gente. Bacana. Sexta-feira à noite, todo mundo aqui. Adorei isso. Achei o máximo. Vou falar um pouquinho dos... Eu só vou arrastar de novo o celular, que eu tinha tirado ele aqui do apoio dele, para poder falar para vocês a minha definição que eu tinha escrito. Vou falar um pouquinho dos sintomas. Gente, sintomas é complicado, como eu falei. Muitos sintomas que você vai ver da depressão é igualzinho de outro transtorno. Então, para ser diagnosticado, eu vou falar de diagnóstico já, somente com profissionais. Legal? Nada de Dr. Google, nada de Dr. Facebook. Eu tive uma imagem que acabou viralizando aí da depressão, que é o meu bonequinho da depressão, que é um bonequinho e tem os sintomas. O meu objetivo era informar, não era diagnosticar. Ela acabou viralizando aí, provavelmente vocês já devem ter visto, mas o objetivo é informar sempre, não diagnosticar, correto? E muito menos se medicar, né, gente? Nada de medicação. Então, assim, primeiro ponto, alteração no sono. Ou eu vou dormir demais, ou eu vou dormir de menos. Alteração mesmo no seu sono. E isso, assim, os sintomas da depressão, eles vão aos poucos, tá? Ele não é do dia pra noite, todos aparecem de uma vez só. Normalmente, quando o paciente chega no consultório, ele já tem um histórico de 1 ou 2. Infelizmente, já peguei uma pessoa de 7 anos de sintoma e aí o negócio começou a piorar. A depressão, ela é muito silenciosa, então você tem alterações que no dia a dia você não consegue perceber, então cuidado com isso. Então, alteração no sono, alteração do apetite. Ou eu como mais, ou eu como menos. Fadiga, cansaço. É um cansaço que muita gente fala que é preguiça. E aí eu falo, sua preguiça é dificuldade de fazer alguma coisa? Ah, é. Eu falei, então não é preguiça. Então, eu sei, eu vou dar um exemplo assim, eu sei que eu preciso levantar para pegar o controle, porque a TV não vai mudar o canal com a minha telepatia, que não existe, mas eu não consigo levantar. Preguiça é quando você faz, tá, né, tô indo. Eu costumo falar que preguiça é uma coisa mais sem vergonha. A fadiga e o cansaço, que já é um sintoma, que você já... eu quero, mas eu não consigo. É não conseguir, eu não consigo. Não é que eu tô evitando, eu não tô afim, não é isso que eu quero fazer. Eu não consigo. Ok? Então, falta de concentração também é então eu não consigo me concentrar em nada, porque minha cabeça tá ali a 1000. Eu tenho dificuldade de acompanhar o tempo do dia. O tempo, ele é relativo, né? A gente vive tempo, a gente não conta o tempo. Então, lentidão no que eu tô fazendo.
Aí a gente tem uma parte de depressivos também, que eles podem ficar um pouquinho mais agitados e um pouquinho mais agressivos. A gente tem esses dois eixos assim no comportamento, ok? A gente tem o que eu acho que é bem difícil de falar, uma parte de ansiedade dentro da depressão, dos sintomas. E aí, assim, é complicado, porque o transtorno de ansiedade ele tem a característica dele. Quando eu falo essa ansiedade, é uma ansiedade que começa mais ou menos assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu já tô vendo que essa coisa talvez não dê certo. E aí eu começo a pensar nas coisas e as coisas começam a perder sentido. E aí eu começo a me questionar sobre a minha existência, o meu sentido de vida, por que eu tô aqui, não tenho qualidades, e aí eu começo a me ofender. Eita, aí que é perigoso, gente, começar a se ofender, começar a ter pensamento negativo, começa a falar que você não presta pra nada, vem o maior, assim, eu sempre falo aqui na clínica, eu não gosto quando você fala que você tem culpa, porque uma das minhas maiores preocupações é a culpa. O sentimento de culpa, ele te prende. São grades que você cria em você mesmo. E aí é muito difícil você vencer, porque são grades fortes, são grades que cada vez que vai acontecendo alguma coisa, essa coisa vai aumentando e aí você vai ficando numa prisão cada vez, sabe, mais apertadinho e mais sufocado. Então, cuidado quando você começar. Então, assim, culpa, eu fico descontente, a minha tristeza às vezes é sem motivo. Normalmente na depressão a gente acaba fixando em algumas coisas do passado, e aí eu deveria ter é uma coisa muito constante no pensamento depressivo. Eu deveria ter feito, eu deveria ter mudado, eu deveria ter resolvido, eu deveria. Sentimento de vazio extremo, como se tivesse oco por dentro, assim, não há vida, né? Não há motivação, não tem força para poder fazer as coisas. Sofrimento extremo, assim, é literalmente deixar de existir por dentro. O depressivo, ele normalmente tem um perfil muito forte, muito seguro, de uma pessoa muito bem resolvida. Então, não é fácil você descobrir que alguém tem depressão. Tanto que a maioria das pessoas que são diagnosticadas com depressão, a família e os amigos ficam surpreendidos. Mas como assim você tem depressão? Né? A maioria da família fala assim, mas você que é tão bacana, você que é pra frente, que trabalha, que resolve, que acontece, que faz. Como assim você tem depressão? Então, a família acaba se surpreendendo porque é um perfil bem ativo, né? E aí, assim, o que dá de destaque na depressão pra você... Cara, tá diferente isso, preciso cuidar. Acabou o sentido das coisas. Vou dar exemplos, né? Tô vendo que tem paciente meu aí assistindo. Oi, gente, quem me vê hoje de manhã, olá. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês de como isso funciona. Rodrigo Rodrigues falou, descreva novamente. O que eu posso descrever, Rodrigo? Me fala. Eu falei muito rápido, foi isso? O que rolou? Me fala. Eu tô falando muito rápido. Como é que tá? Tô dando uma olhada aí pra ver. Aí tem perguntando, legal, TAG pode vir da depressão pode virar síndrome do pânico e vice-versa. Esse tema aqui. Ah lá, Stephanie, legal. Depressão é um tema extenso, né, gente? Longo. Elaine, é uma luta contra si mesma. Gente, eu quero que vocês gravem essa frase, quem tem depressão e tá aqui nessa live buscando um pouquinho de acolhimento. Eu sou mais forte que eu. Eu sou mais forte que eu. É isso que vocês têm que guardar. Legal. Todo mundo que tá perguntando, eu vou responder. Se eu não responder aqui, eu respondo escrevendo. Certo? Voltando é que às vezes aparece um monte de mensagem e aí eu acabo tentando dar atenção pra todo mundo nas mensagens. É por isso que eu saio e volto, Mas eu falei que eu ia dar um exemplo de perca de sentido. Então eu tenho essa água aqui. E aí, por que eu vou beber água? Pra que eu preciso alimentar meu corpo? Não faz sentido eu beber água. Se eu beber essa água aqui, nada vai mudar, tudo vai continuar ruim. Nada,
vai mudar na minha vida, porque nada tá dando certo. E assim, nem sei se eu quero mais beber água, porque eu nem sei mais se eu quero ficar aqui, porque nada que eu faço me satisfaz, nada que eu faço me dá prazer, nada mais me deixa feliz, então pra que eu vou beber água? Não faz sentido. É uma dúvida existencial, e assim, e o negócio vai crescendo. E aí a pergunta é, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou continuar casada? Por que eu tô namorando? Por que eu tô falando com essas pessoas? Por que eu continuo saindo? Não faz sentido. Eu perdi o sentido da vida. Eu perdi o sentido das coisas. Eu perdi o prazer, a alegria, o sentido de fazer tudo. Começa com algumas coisas, né? Cada pessoa vai ter o seu ponto aí. E depois isso vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí a pessoa realmente chega naquele estágio que alguns de vocês conhecem, infelizmente, que é não levantar da cama, que é não tomar banho e não comer. Não é porque a pessoa não quer, é porque ela não consegue. Eu quero deixar isso bem claro, porque tem um quesito que eu vou falar agora de depressão na sociedade. Então, nós temos uma dificuldade hoje no tratamento da depressão, porque a forma que ela é vista na sociedade impede de que as pessoas consigam chegar no tratamento e até mesmo que o diagnóstico seja correto. Depressão não é frescura, depressão não é uma tristeza que acontece, né? Ele tá triste, daqui a pouco passa. Depressão não é uma fase, gente. Principal, assim, não é uma fase. Então, tem que entender que é uma coisa duradoura. Normalmente, quem tem os sintomas, que são esses, que eles vão... Assim, não é um checklist, todo mundo vai preencher todos e aí é diagnosticado com depressão. Mas o sintoma principal da depressão realmente é você perder o sentido da vida e perder o prazer de realizar suas atividades, por mais corriqueiras, obrigatórias, ou pelas que você tem prazer, né? Os hobbies, a diversão que você tem. Então, assim, quando você chega nesse nível, a sociedade tem um pouquinho de dificuldade de entender que não é que você não quer, você não consegue. Deixa disso, levanta da cama, vai fazer uma coisa, vai no parque. Para de frescura, isso é falta de trabalho, né? Fica vendo essas coisas aí na internet, você fica impressionado. Eu tenho a falta de informação sobre o que é um transtorno. Eu tenho a crença popular ou o senso comum do que seria a depressão, que é, estou na deprê. Não usa o termo que você está na deprê. Isso é muito sério, isso é doença, não faz assim, né? Deprê de não sei o quê. Já me perguntaram, Beatriz, você acha engraçado essas páginas assim? Depressão, sei lá, moda da depressão, não sei o que da depressão, não sei o que da depressão. É complicado, gente, porque a partir do momento que você começa a banalizar, a achar engraçado, a colocar um outro significado de um transtorno, esse transtorno ele pode ser colocado como algo não muito sério. E a gente tá falando de uma coisa que mata. Eu vou falar de alguns números pra vocês e a gente tá falando de alguma coisa que mata. Então, às vezes é legal você ter um pouquinho de cuidado como é que você vai falar disso. Chegando aí a parte da sociedade, nós temos também uma coisa que às vezes pode ajudar ou pode prejudicar, que é a questão religiosa. Então, isso é um castigo de Deus, você tá fazendo isso porque você merece, você tá sofrendo porque é isso que tem que ser, ou então você está revivendo, enfim, colocar a religião como causa, às vezes pode atrapalhar no tratamento, porque aí a pessoa tenta somente a cura pela parte da religião. É importante sim ter um encontro espiritual, uma parte de religião que vai te dar uma base, mas também é importante entender que nós temos alteração química, né, no nosso funcionamento quando nós temos depressão. Nós temos alteração da serotonina, né? Nós temos alteração da dopamina e isso é tratado com medicação e a parte também do que desencadeou a depressão, para que você não fique escravo do remédio, é tratada na terapia. É importante você entender que tudo que você puder fazer para você se sentir melhor, para que você não fique no estado pior da depressão, é super recomendado.
mas isso não pode eliminar os outros tratamentos. Bem como a terapia não pode eliminar a sua prática religiosa que te faz bem, e também não pode eliminar a medicação que também te faz bem. Um não pode anular o outro. Eu acredito que tudo que for trazer conforto e carinho para aquela pessoa que está em extrema dor é super legal. Então não vamos abortar nenhum nem o outro, ok? Então, informações também às vezes erradas na internet, isso me prejudica muito, isso acaba me deixando longe das pessoas que precisam de tratamento. Então, falta de informação, crenças, misticismo e acesso ao tratamento. Infelizmente, hoje, a gente não tem uma rede pública que pode trazer um tratamento mais assertivo, mais forte, mais pesado no caso da depressão. Mas existem alguns lugares que realizam atendimento psicológico gratuito. Faculdades normalmente realizam esse atendimento psicológico gratuito, e também tem alguns psiquiatras que realizam o atendimento gratuito e você consegue fazer sem ser pelo SUS. Então, para quem está perguntando onde é que eu faço, não tenho condições, como é que eu vou fazer isso, a gente tem esses eixos, né? Faculdades normalmente fazem um atendimento e alguns psiquiatras também começam a fazer um atendimento voluntário. Aí eu vou falar do Google, né? O Google tem, sim, ali uma lista de pessoas que tem, se você escrever atendimento psiquiátrico gratuito em São Paulo. Eu sei que tem muita gente que não é de São Paulo, então, mas eu tô usando o exemplo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Aparece, às vezes, uma lista e aí você consegue fazer. Ok? Então, a dificuldade de tratamento, às vezes, pode piorar, assim, a depressão e até mesmo a resistência do paciente, né? Assumir que você tem alguma dificuldade, que você tem algum problema, não é fácil, né? Não é assim do dia pra noite. Ah, então eu não estou bem e tá tudo bem. Não, não é assim. Então, você assumir que você tem uma dificuldade, que você tá com um problema, que as coisas não estão boas, que você não tá conseguindo mais dar conta, é complicado. Certo? Oi, gente. Ah, que legal, tem um monte de gente entrando. Nossa, que legal, tem um monte de pergunta. Tô vendo, tá pipocando aqui, gente. Muito bacana. Gente, vocês estão maravilhosos. Sexta-feira, 7 horas da noite, todo mundo aqui olhando. Ah, adorei. Máximo. Vou falar um pouquinho do tipo de depressão. Gente, há uma discussão no campo científico, acadêmico, da quantidade de tipos de depressão. Se é 12, se é 10, se é 20, se é 30, não chega a tudo isso. Mas eu peguei, assim, alguns tipos. Obviamente você pode falar que tem outro, mas aí é uma discussão. Tem autores que falam que tem X, tem autores que falam que tem Y, e é difícil você definir qual que tá certo. Eu acho que a partir do momento que você faz um estudo e que você coloca mais possibilidades para trazer informação para o público, tá valendo. Nós temos a depressão maior, que é essa depressão que eu chamo de clássica, que é a bem inicial, assim, a que foi vista primeiramente como melancolia, que tem a maioria desses sintomas. A gente tem a depressão, vou beber um pouquinho de água que eu tô falando super rápido para entrar o tema, e aguardem. Pronto. A depressão reativa, que ela vem depois de um acontecimento, então falecimento, algum tipo de estresse, algum rompimento no familiar, algum fato marcante na vida do paciente. Aí a distimia, em alguns estudos científicos, entra como uma parte de depressão, um tipo de depressão, e alguns estudos científicos entram como um tipo de transtorno de humor. Então, eu tenho esses dois eixos. Qual que é o certo, qual que é o errado? O importante é que a gente tenha informação. Então, a distimia, ela é um tipo de depressão e ela é muito mais voltada. Eu gosto de usar o exemplo da hiena. Ó céus, ó vida, ó Deus. Então, a distimia, ela é muito mais o humor do mau humor, do pessimista, do negativo. Eu tô passando bem rápido nos tipos de depressão, gente. Então, assim, não pega essa informação, gruda nela e acha que é isso pra sempre. Eu tenho a depressão... Ô, gente, deu uma travada aqui. Tá todo mundo assistindo direitinho? É? Oi? Bom. Ok. Eu tenho a depressão sazonal, que ela é conforme a alteração do tempo, alteração de cultura, ou mudanças
do ambiente como um todo. Eu tenho a depressão agora aqui, viu, meninas? Pré-menstrual. Sim, existe uma depressão da TPM e é muito marcante. Eu tenho pacientes que tomam medicação de depressão e na TPM a depressão piora. E por mais que ela esteja tomando medicação, aí em alguns casos o psiquiatra recomenda aumentar a dosagem, a depressão piora muito na TPM, porque assim, ela tem alteração química, né? Os hormônios são alterados, e aí ela tem sintomas agravados nesse período. Eu tenho a depressão psicótica, que ela vem com um pouquinho de alucinação, um pouquinho é ótimo, um pouquinho de alucinações e delírios, e eu tenho a depressão pós-parto. Tô falando super rápido, mas assim, só para vocês terem uma ideia que não é um tipo de depressão, a gente tem um leque de depressões e é importante a gente entender em que estado, em que nível, como é que a gente está em relação a isso. Tratamentos da depressão. A gente tem o tratamento como psiquiatra, gente, medicamento é só com psiquiatra, que é a parte da medicação, do remédio. Nós temos a psicoterapia, que pode ser realizada com o psicólogo ou com o psicanalista, caso você se sinta mais à vontade para trabalhar com esse profissional. E nós também temos a parte que a própria pessoa pode fazer. Então, exercício físico ajuda bastante a alterar os hormônios. Tomar sol ajuda bastante a alterar os hormônios. Eu falo que eu sou a louca do abacate, porque o abacate, saiu os estudos científicos sobre o abacate e que o abacate ajuda, assim, no combate da depressão. Então, você mudar a sua alimentação para que você tenha um reequilíbrio orgânico e isso acaba influenciando no seu humor. E aí também tem a parte do intestino, que também pode influenciar no seu humor. Então, se você está constipado, não sei se vocês vão lembrar daquela coisa da palavra enfesado. Enfesado é cheio de fezes. Então, quando você fala enfesado, você lembra de alguém que está de mau humor, de alguém que está, bem irritado. E enfesado é cheio de fezes. Então, alterações também que você pode ter no sistema intestinal, ele pode sim alterar o seu humor e atrapalha isso no andamento do tratamento da depressão. Tratamento de depressão, gente, ele é assim, ó, tá? Ele não é assim. Então, às vezes a pessoa ela pode vir no consultório, é um tratamento um pouquinho mais longo, ela pode vir no consultório, a gente começa um trabalho, então num mês eu tenho 4 sessões. Dependendo do caso, eu peço para a pessoa vir 2 vezes por semana e aí eu tenho um tempo reduzido. Se tiver muita ideação suicida, eu peço para vir 2 vezes por semana, para que a gente comece a trabalhar mais, para que a gente faça trabalho de 2 meses em 1, né? E aí, assim, esse trabalho, ele é de formiguinha. Então, a gente tem um avanço e aí vai ter um retorno. Aí tem um avanço e tem um retorno. A pessoa que tem depressão e a família dessa pessoa tem que entender que não é que ela não tá melhorando, é que depressão, ela destrói a vida da pessoa. Então, para você reconstruir, não é assim, né? Não é, tá tudo bem, tô ótimo, tô tomando remédio, tô fazendo terapia, já posso viver loucamente aí, numa boa, tá tudo ótimo. Não é assim. A depressão, a gente tá falando às vezes de um transtorno que tá na vida da pessoa há 7, 10, 15 anos. Você tem que dar um tempo de tratamento para poder resolver. Então, assim, não vá achando que o tratamento da depressão vai se resolver em 3, 2, 1 mês. Mesmo porque algumas medicações não demoram mais do que 15 dias para começar a fazer efeito. Então, o importante, o tratamento, ele é um pouquinho maior, tá? Não é em 1, 2, 3 meses. Eu arriscaria nem 6 meses, né? Nem 6 meses você pode falar, olha, nossa, tá super up. Não é assim, porque você vai de formiguinha. Então, você vai tentando desconstruir pensamentos extremamente negativos e extremamente tristes. É muito difícil fazer isso. Porque a partir do momento que o paciente sai daqui, por mais que ele esteja medicado, é ele com ele. Então, o paciente tem que colaborar. O remédio tem que ser o correto para aquele tipo de paciente, porque o remédio vai variar conforme o organismo. E também você tem que estar ali na situação. Então, são vários fatores. Família também precisa ajudar um depressivo e não falar a frase do tipo assim, mas você podia sair, né? Você não tá querendo sair hoje, né? Não, gente, o depressivo não é que ele não quer sair, ele não consegue.
não falar frases que não vai ajudar, que vai piorar a situação. Então, é um conjunto que faz com que o tratamento seja bem sucedido ou não. Pergunta: depressão tem cura, sim ou não? Ninguém me perguntou, mas normalmente pergunto. É difícil. Algumas pessoas falam que depressão tem cura porque você tira os sintomas e a pessoa tira a medicação e para de fazer terapia. Isso é uma linha de pensamento. Há uma outra linha de pensamento que depressão não tem cura porque ela não é que nem cachumba, que nem sarampo, catapora, que dá uma vez e passa e nunca mais volta. A minha visão particular, né, minha, Beatriz Brandão, eu, ser humano aqui, é de que a depressão, ela não tem cura. E você pode eliminar ela, mas se você não tomar cuidado e voltar a ter os comportamentos que você tinha, que desencadearam a depressão, isso não quer dizer que ela não vai voltar. Ela vai voltar. Então, assim, a partir do momento que você volta a ter os tipos de comportamento, não tá garantido que você nunca mais vai ter. O importante é, gente, uma coisa que eu pego muito aqui na clínica, tá? E aí não é estudo científico, é prática, é dia a dia aqui, correndo. Se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda para os outros, se você é o tipo de pessoa que assume responsabilidade de todos e de todos, se você é o tipo de pessoa que tem, assim, horror a demonstrar fraqueza e não interessa o quanto tá sofrendo, tá lá, duro, firme, tá tudo bem, manda pra mim que eu resolvo. Se você é o tipo de pessoa que quer ser o salvador da pátria, se você é o tipo de pessoa que, olha, eu tô aqui sofrendo, mas eu não vou pedir ajuda, não faça isso. 90% dos casos que eu tenho de depressão hoje, as práticas dos pacientes são essas. E é assim, por dentro um general, né? Só se cobra, assim, uma cobrança absurda, uma ofensa consigo mesmo, sabe? Ai, como você é burro, ai, você não faz nada direito. Absurda. Então, se você faz esse tipo de coisa, pare agora. Para. Aprenda que, assim, você pode sim compartilhar algumas coisas, pode sim entender que pedir ajuda é necessário e entender que demonstrar fraqueza às vezes é importante. Por isso que eu disse no começo que muitas vezes quando você tem um paciente que é diagnosticado com depressão, a família não acredita. Ninguém acredita. Então, ele tem uma postura assim de... Sabe aquela pessoa que resolve tudo? Você joga o problema, ela vai resolvendo. Qualquer coisa que você fala, ela vai. É o faz tudo, salvador da pátria. Cuidado com isso, gente. Você sobrecarrega você mesmo e sobrecarrega seu inconsciente. E isso sim pode te prejudicar muito. Ok? Deixa eu ver sobre o diagnóstico. O diagnóstico da depressão, ele tem alguns critérios para ser realizado. Ele vai ser realizado por um profissional, psicólogo ou psiquiatra, ou em conjunto. E o diagnóstico, ele não pode ser feito porque você viu na sua casa e achou legal e é isso, eu tenho depressão. A gente está falando de medicação que vai alterar todo o seu sistema nervoso, cuidado com isso. A gente está falando de um tratamento totalmente focado para isso. E a gente está falando de um carimbo pro resto da sua vida. Então, se você acha que você tem algum sintoma, se você acha que você tem alguma dessas dificuldades, o maior é você perder o sentido da vida, perder o sentido de existir, e perder o prazer e tudo mais. Procura uma ajuda. Normalmente, quem tem depressão já sabe que tem depressão. Ele sabe que tem alguma coisa de errado. Ele pode chegar aqui não diagnosticado, mas ele já sabe que tem alguma coisa de errado com ele. E ele já foi no Dr. Google, né? Então, é complicado. Dicas para quem tem parentes com depressão e quer ajudar essas pessoas. Primeira coisa, gente, não force a pessoa a fazer coisas que ela não quer. Não ofenda essa pessoa, porque fica despreocupada, ela já tá se ofendendo bastante, né? Ela já tá se xingando bastante.
Não coloca a depressão como uma coisa levantei, resolvi e passou. Entendam que é como se a pessoa tivesse uma paralisia no corpo. Ela quer levantar, ela quer fazer as coisas, mas ela não consegue. Evite frases, você já foi melhor, né? Levanta que passa, sabe? Evite frases assim, porque isso desestimula. Tenha paciência na parte do tratamento, ajude a pessoa. Se o psicólogo te chamar para conversar, vá conversar com ele. Ajude a pessoa nas atividades dela, quando ela estiver fazendo atividades com o psicólogo. Eu dou bastante atividade para os meus pacientes realizarem e tudo mais. E, importante, não desista dessa pessoa. Ela vai tentar te afastar porque ela acha que ela está prejudicando você. E de que ela tá atrapalhando a sua vida e a vida de todo mundo que cerca ela. Então, uma coisa que o depressivo faz muito é afastar as pessoas da vida dele, assim. Então, ele não responde mais os amigos, você chama ele pra sair, ele não vai. Mas não é porque ele não gosta de você ou porque ele não quer mais falar com você. É porque ele tem a certeza absoluta de que ele tá estragando a sua vida. Então, assim, não desista dele. O mais importante, não desista dele. Mas também quando ele quiser ficar sozinho na dele, deixa. Tá? Deixa, porque aquilo é um processo interno que ele precisa melhorar e qualificar. Bom, se você tiver alguém que você conheça, que tá passando por algum... Eu falei muito rápido, gente, de depressão. Às vezes eu sinto que tá faltando informação, sabe? Mas tentaremos. Se você conhece alguém, assim, que você vê que tem algum desses sintomas... passa esse vídeo, manda alguns artigos, enfim. Falei que eu ia falar o número de depressão, né? Vou pegar a cola, porque número não é com a pessoa de humanas. Estima-se que 4,4% da população mundial tem a depressão. A depressão é mais comum entre mulheres, 5,1%, do que em homens, 3,6%. O pico de prevalência ocorre na idade adulta, 7,5% da população entre 55 e 77 anos. Esses dados não são do Brasil, certo? Agora vem um número assustador. 322 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo. E aí eu peguei um número mais focado aqui, que saiu recentemente, no Brasil. 11,5 milhões de pessoas estão com depressão no Brasil, e esse número aumentou muito mais por causa do desemprego e da crise. Então o desemprego está, infelizmente, contribuindo para a depressão. Então, por isso que esse tema hoje é tão importante para todo mundo. É importante que todo mundo entenda que se você tem um amigo, se você tem alguém que você conheça, ou você mesmo que está sentindo que as coisas não estão muito bacanas, procure ajuda. Procure ajuda de todas as formas. Procure atendimento, convênio, particular, o que você quiser. Procure ajuda. Porque a depressão, ela mata. E mata de verdade. Então, assim, do estágio, eu não presto, eu não sou bom, eu não mereço viver, é assim, tá? E nada de quem vai se matar não fala, não vem com esses mitos não, gente. Não vou conseguir falar de suicídio, porque também é um tema muito grande, mas nenhum pensamento contra a vida é um pensamento que pode ser ignorado. Vou ler a pergunta de vocês, vou dar um atualizar aqui na página. Então, se eu não conseguir falar com todo mundo, vamos lá. O legal é que tem bastante gente falando de si mesmo. É legal vocês conversarem entre vocês também, gente, trocar experiência. Legal. Tá. A Jane fala, só o psicólogo acha que eu não tenho depressão. E aí? E aí, Jane, que você pode ver com um psiquiatra. Não? Porque você pega um diagnóstico com um psiquiatra e aí ele pode fazer uma avaliação também. Não fica preso só um profissional. Que tipo de atividades as pessoas podem fazer? Gente, eu sempre dou um exemplo. Quem anda de ônibus, desce um ponto antes do ônibus e vai andando. Quem tem carro, estaciona um pouquinho mais longe e vai andando. Tenta fazer pequenas caminhadas no seu dia a dia. Então, se você faz um caminho, tenta fazer um caminho maior. Se você trabalha, coloca a sua lixeira.
joga sua lixeira fora e tenta ter que levantar para jogar a lixeira. Essas pequenas atividades já vai te ajudar a se movimentar um pouco mais. Eu tenho depressão, não por ter ido no Dr. Google, mas no psiquiatra. Dr. Google às vezes ajuda, às vezes não, né, gente? Mas quem dá o diagnóstico da depressão? Os dois, Jane. Os dois, Jane. Você pode ir nos dois. Se você quiser um mais rápido, vai no psiquiatra. Porque tem psiquiatra que dá o diagnóstico em 20 minutos. Isso foi uma piada. Muita gente não tem dinheiro para pagar cada sessão. Na rede pública é muito complicado. Mas pelo tempo que demora. Del Soares, como eu te falei, tem atendimento em faculdades e também tem um grupo de psicólogos que faz atendimento gratuito. Então, vou tentar deixar alguns links aí depois nos comentários disponibilizados. Qual a diferença de psicologia e psicoterapia? Chalene, psicoterapia é o processo que a psicologia desenvolve dentro da psicologia clínica. Então, psicologia é uma ciência e psicoterapia é o processo, é o nome do processo da psicologia clínica. Então, quando eu atendo a pessoa aqui, conversando com ela, fazendo o processo, esse processo se chama psicoterapia. Obrigado, Marcelo. Beijo pra você. Tem uma amiga que está com depressão e até admite, mas acha que o psicólogo, o psiquiatra não vai ajudar. Como eu te falei, depressivos são duros na queda. Depressivo é o fortão, né? O seguro de si, eu resolvo tudo. Imagina que eu vou sofrer. Imagina que eu vou deixar ser fraco. Depressivo não gosta de ser fraco, gente. Ele não gosta da situação que ele tá. Tenho depressão, moro sozinha. Quando não estou trabalhando, só quero dormir. Elisane, avise alguém. É muito perigoso você ficar sozinha aí com os pensamentos negativos. Não faça isso, tá? O excesso de trabalho também contribui muito. Cheguei no nível de estresse. Isso daí também, né? Nessa luta, de demonstrar força. Gente, isso é bem comum das pessoas, de tentar demonstrar a força. Bom, já falando de depressão, cuido de uma senhora de 90 anos, ela tem depressão porque ela tem Parkinson. Todo dia fazer uma coisa pra animar ela, mas não mudou em nada. Como posso lidar com isso? Às vezes ela acaba irritando. Como lidar com isso? Você tá com uma senhora que já tá com um processo psíquico, né, inconsciente, bem acelerado, ela já tem Parkinson. O interessante é você aceitar a depressão e conforme ela for disponibilizando ferramentas, então tornar a vivência dela muito mais positiva e muito dificilmente ela vai conseguir fazer atividades físicas, uma dieta especial, né, pela idade. Então seria interessante você introduzir momentos prazerosos para ela, caso ela recuse, ok, aceite numa boa. Boa noite, fazer tratamento para ansiedade, síndrome do pânico, há 4 anos, com medicamentos, engravidei, tive que parar com os remédios. Eu tô lendo rápido porque o tempo tá esgotando. Porém, estou sentindo umas coisas estranhas, muito desanimada, sem coragem para fazer as coisas de casa mesmo, não tenho muita vontade de sair, tirando o celular da frente. Isso pode ser depressão? Minha obstetra diz que não é da gravidez e sintomas. Estou grávida de 4 meses. Michele, é muito pouca informação para eu poder falar se é depressão ou não. Bacana é você ir sim ou no psicólogo ou no psiquiatra para você poder passar mais dados. O que você passou, como eu te falei, às vezes a gente tem uns sintomas que é muito parecido com outros transtornos. Então é interessante que você faça uma avaliação mais profunda, ainda mais que você está grávida. Legal? Zenilda, estou adorando o tempo de depressão, faço tratamento há mais de 20 anos com psiquiatras, terapias. Tenho muito mais a dizer, eu sei. É que o tempo é curto e o tema é longo, né? Tem cura ou não? Já tentei suicídio 7 vezes, não sei dizer porquê. E não está melhorando. Eu amo psicologia, estou planejando começar. Super apoio, viu, Zenilda? Começa assim o curso de psicologia, isso pode te ajudar bastante. A cura da depressão, se você acha que não está funcionando, você pode tentar alguns métodos, como eu falei, trocar alimentação, fazer exercícios, tomar sol, é super importante. Não esquece do abacate, gente, vocês vão lembrar do abacate nessa live sempre. E você também pode tentar trocar os profissionais. Às vezes, é o que eu sempre explico aqui na primeira sessão. A psicologia, gente, tem várias abordagens. Então, você vai num psicólogo, ele tem a abordagem A. Aí você acha que todos os psicólogos têm a abordagem A. Não tem. Então, assim, eu não consigo nem numerar a quantidade de abordagens que tem. Então,
Então você vai no psicólogo, você não gostou, cara, pode ser a abordagem dele que você não curtiu, que você não achou que era legal, o jeitão. A abordagem vai influenciar na decoração do consultório, no jeito do psicólogo falar, no tratamento dele e como ele é em si. Então assim, foi no psicólogo, não curtiu, pergunta, né, a abordagem e procura outro, né? O importante nisso é você ir atrás e você se curar. A depressão tem cura, ou a partir do momento que você teve, a qualquer momento você pode ter uma recaída. Tamires Brandão, será que é parente, gente? Às vezes, foi o que eu te falei, tem estudos que sim, tem estudos que não. Então eu acredito que se você fizer um tratamento bem direitinho, como eu fiz, não tem recaídas. E, gente, eu tô sem recaída há 10 anos, olha só que bacana. Sem remédio, eu continuo com terapia, porque eu atendo, tenho que continuar com terapia. Então, isso daí, eu sou a pessoa que vou fazer terapia pra sempre. E nenhuma recaída. Então, é complicado dizer. Eu sempre tô vigiando, tô sempre ali, me cuidando, fazendo os processos direitinho da minha terapia, né? Então, eu tô estável há 10 anos. Eu gosto de dizer estabilidade, né? Estar estável. Desesperança, Luciana. Boa! Desesperança também é um dos sintomas da depressão. Juliana, obrigada. Em poucos minutos você conseguiu esclarecer tanta coisa. Eu estou falando muito rápido, eu não falo assim. Eu estou justamente tentando. Aí aqui, eu tô tentando ver todos os comentários, tá? Eu vou recarregar a página e o celular ele não tá atualizando. Então, deixa eu só ver aqui. Fernando, não consigo fazer nada disso, muito difícil. Fernando, você deve estar num estágio muito difícil. É bem importante você sinalizar para os familiares ou para as pessoas mais próximas, caso você não tenha um familiar próximo de você, para que você comece a ter ajuda, tá? Então, em alguns casos, procurar algum atendimento home care, até mesmo se você não consegue levantar. Tem alguns psicólogos que fazem isso. O que causa síndrome do pânico e quais sintomas? Stephanie, eu não vou conseguir te responder de síndrome do pânico, porque hoje o tema é depressão. Então, ela é um transtorno de ansiedade, então é complicado. Tem alguns textos lá na minha página, depois eu vou passar minha página pra vocês, aí vocês dão uma olhadinha lá. Qual a diferença entre síndrome do pânico e depressão? Fátima, síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, depressão é um transtorno de humor. Síndrome do pânico, os sintomas são muito, eu vou falar bem rápido, são muito mais físicos. Taquicardia, começa a suar, tem sensação de batedeira no coração, né, no peito, sente que a pressão tá aumentando. E a síndrome do pânico, ela geralmente vem de pensamentos compulsivos, negativos. Então, é uma sucessão de pensamentos que eles invadem, né? Eles são bem obsessivos, então você não consegue controlar eles. E ela pode aparecer ou em alguma situação, sei lá, no trânsito, ou aleatoriamente. A depressão é um transtorno de humor. Ela é contínua, né? Os sintomas dela vai de dia e noite, dia e noite, dia e noite. Qual a relação da TAG com a depressão? Gente, nenhum transtorno anula o outro. Não é porque eu tenho depressão que eu tô imune à ansiedade, que eu tô imune ao síndrome do pânico, que eu tô imune a ser borderline. Ô, Caetano, meu ano tá te deixando com depressão? Gente, não é pra você ficar com depressão, Caetano. Tem um vídeo meu que tá editado lá na minha página, que aí eu já tirei o ano, porque às vezes eu tô tentando responder vocês e também tô tentando pensar, né? Afinal de contas, fazer live assim, sem o tema escrito ou sem um apoio, pode deixar a gente um pouquinho confusa. Mas voltando à tag. Um não vai anular o outro. Não é porque eu tenho um transtorno que esse transtorno vai anular qualquer outro tipo de transtorno. Sim, eu posso ter depressão, como eu bem posso ter, talvez, síndrome do pânico. Ou também eu posso ter depressão e ter transtorno de personalidade dependente. Eu posso ter ansiedade e ter borderline. Posso ser bipolar e posso ter TOC. Um não anula o outro. Certo? É importante que vocês não façam esse diagnóstico, e sim um profissional. Para algumas dúvidas no caso do achismo sobre depressão ou transtornos, o CAPS pode orientar? Pode, Hilton, pode. E é super importante você procurar um CAPS perto da sua casa. O atendimento lá, ele
as pessoas não ficam lá e, pelo que eu ouvi ultimamente, não tá tão ruim assim, dependendo da região. A Kátia falou que Dr. Google... É verdade. Oi, Kátia! Você tá aí, que fofa. É verdade, o Google ele só piora. No Google, gente, os sintomas de depressão às vezes te levam pra câncer, né? Vitória, pode falar mais um pouco de depressão psicótica? Sim. Depressão psicótica ela vem acompanhada de episódios de alucinações e delírios. Então, eu tô com a depressão e essa depressão ela vem às vezes com delírio ou uma psicose de perseguição ou de alguém que tá tentando me matar. Um exemplo assim fácil. Posso estar me sentindo sozinha e aí eu começo a imaginar e visualizar coisas. Então, visualizar as pessoas me abandonando, visualizar que eu vou ser mandado embora. E essa coisa começa assim, será que foi real? Será que não foi real? Eu sonhei? Não sonhei? Bem assim, eu tô falando uma explicação bem rápida por causa do tempo e para eu conseguir atender todo mundo. Que tipo de atividades eu oriento no consultório? Eu falo da alimentação, do sol, dos exercícios, atividades de autoconhecimento, que aí eu faço aqui mesmo no consultório, mas é importante você começar a fazer uma lista de coisas boas que você já realizou na vida e dos momentos que você viveu que foi ruim e o quanto você superou e o quanto você é bom. Primeiro ponto, para de se cobrar. Isso já ajuda bastante para quem tem depressão. Renata, quem está com depressão já tentou se matar, mas não aceita ajuda. A família, como deve ajudar? Em alguns casos de tentativa de suicídio, se você levar para o hospital, dependendo da quantidade de vezes que a pessoa tentou, o próprio hospital às vezes acaba solicitando a internação do paciente. É interessante você entender se esse paciente foi mesmo diagnosticado com depressão, se o hospital quantas vezes tentou e como foi. É muito difícil, gente, ajudar quem não quer ser ajudado. Eu tento ajudar o máximo possível aqui, mas se o próprio paciente não consegue aceitar ajuda, se aquilo não tá indo, nem remédio, nem nada vai funcionar. É importante que a pessoa queira ajuda. Quando a pessoa tá com muita dor, quando o depressivo ele chega no estágio muito forte, ele vem ao consultório, ele pede ajuda. O senso de autopreservação fala muito mais alto. Olá, Janaína. Janaína é colega, é psicóloga. Eu tenho síndrome do pânico e depressão. Hoje eu sei que o tratamento está bom porque as pessoas pensam que eu não tenho nada. É normal as pessoas não reconhecerem um depressivo. Que tipo de atividades você dá para um depressivo? Importante parar de cobrar, começar a valorizar e dividir responsabilidades. 50-50, não assumir tudo nas costas. Falando muito mais rápido. Legal. Pessoal, deu o tempo, eu não consegui responder todo mundo. Eu vou tentar responder depois escrevendo nas mensagens. Vou deixar aqui para vocês a minha página do Facebook, Psicóloga Beatriz Brandão, site beatrizbrandão.com, tem vários textos sobre depressão. E o Instagram, B Brandão Psicóloga, que também tem várias imagens que eu faço lá. Eu crio as imagens para divulgar um pouquinho mais informações sobre a psicologia, mensagens bacanas para vocês irem refletindo durante o dia. Agradeço muito, 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 Rodolfo, pelo convite, mais psicólogos. Lindo o trabalho de todas as psicólogas. Meninas e meninos, vocês arrebentaram. Espero ter contribuído para o mundo hoje, de alguma forma, assim, e que as pessoas comecem a ter uma consciência de que depressão é importante falar e precisamos buscar ajuda. É isso, muito obrigada, boa noite para todo mundo. Um beijão pra vocês. Agora eu vou descobrir como desliga essa live. Como se ela